Pronto, nós paramos então nessa questão da racionalização de denominadores. Olha só, nós temos dois casos, pessoal, a serem analisados. O primeiro caso é quando eu só tenho o termo com a raiz. Percebo que é 2 vezes raiz de 5, eu não tenho nenhuma soma, nenhuma subtração, nada, é um termo único esse daqui. Quando isso acontece, o que eu vou fazer? Eu olho para o expoente dele aqui, no caso é meu 2, e eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar por uma outra raiz, de modo que eu vou anular essa minha raiz. Perceba que aqui eu multipliquei raiz de 5 por raiz de 5 e embaixo e em cima. A racionalização diz o seguinte, ó, você pega o número que você vai querer e multiplica embaixo e em cima, ou seja, denominador e numerador. Por que eu multipliquei simplesmente por raiz de 5? Vocês vão ver aqui no próximo passo. Porque quando eu multiplico raiz de 5 vezes raiz de 5, eu tenho raiz de 5 ao quadrado. Esse quadrado com essa raiz aqui, que aqui é um 2zinho também, eu posso cancelar. Então aqui vai sobrar quem? Sobra 5. Tá ok? Ao passo que no numerador, raiz de 3 vezes raiz de 5, opa, eu aplico a minha propriedade. Raiz de 3 vezes raiz de 5 é igual a raiz de 15, é o produto interno dos meus valores. Então raiz de 15, e aqui vai sumir a raiz, fica 2 vezes 5. Raiz de 15 sobre 10. Esse é o primeiro caso. Olha, interessante ainda no primeiro caso, quando a minha raiz não é quadrada, pessoal. Quando a raiz não é quadrada, o que eu faço? Copio o meu termo, eu vou ter que multiplicar agora por um valor de modo que eu cancele a minha raiz. Como aqui meu 3 elevado a 1, 3 a 1, o que eu preciso fazer, pessoal? Eu preciso multiplicar por 3 ao quadrado. Porque quando eu fizer raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado, o que eu vou fazer com os meus expoentes? Soma. 2 com 1 dá 3. Por isso que fica 3 ao cubo. Aí sim eu corto esse cubo com esse cubo, elimina a raiz. Dica que eu vou deixar agora para vocês, pessoal. Toda vez que eu tiver uma raiz maior que raiz quadrada, seja 4, 5, 6, 10, não importa, o número que eu vou multiplicar aqui, ó, é sempre a mesma coisa que o anterior, só que com a potência elevada ao meu termo menos 1. Olha só, se aqui é 3, aqui vai ser 2. Se aqui fosse 9, pessoal, eu faria 3 elevado a 8 aqui. É sempre elevado a menos 1, porque quando eu somar com esse cara aqui do lado, eu elimino a minha raiz. Beleza. E esse número que eu multiplico embaixo é exatamente o mesmo número que eu multiplico em cima, pessoal. Né? Não muda nada. Racionalizar é multiplicar embaixo e multiplicar em cima. Então fica 2 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado, tá aqui. Embaixo fica a raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. E aí eu vou cortar essa raiz cúbica com esse cubo, fica simplesmente 3. Legal. 3 ao quadrado, pessoal, é 9. Então fica 2 vezes raiz cúbica de 9 sobre 3. Esse 3 e esse 2 eu não posso simplificar. Cheguei no meu resultado final. Olha esse segundo caso aqui, ó. Perceba que agora eu tenho a raiz somada com outro termo, pessoal. Perceba que não tem mais somente a raiz. O que eu vou fazer? Vocês já viram isso também lá atrás, pessoal, em anos anteriores. Mas a gente tem que lembrar. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou multiplicar pelo complemento dele. Então, se a minha raiz aqui é raiz de 6 mais 1, eu multiplico por raiz de 6 menos 1. Por que menos 1? Olha só, pessoal, a gente tem que lembrar desse produto notável. A mais B vezes A menos B. Isso aqui é chamado DQ, né? Diferença de quadrados. Quando nós fazemos isso, some, pessoal, some a raiz. Qualquer outra multiplicação que nós fizermos aqui, a raiz continuaria, se a gente fosse usar o outro produto notável. Então, por isso que a gente fala que quando eu tenho um denominador com 2 termos, eu multiplico pelo complemento dele. Raiz de 6 mais 1, complemento raiz de 6 menos 1. Lógico que aí eu multiplico embaixo e multiplico em cima. Então, quando nós fizermos isso, vai ficar 5 vezes raiz de 6 menos 1. Embaixo, raiz de 6 mais 1 vezes raiz de 6 menos 1. Aqui vai ficar 5 vezes esse, dá 5 raiz de chuveirinho aqui, ó, chuveirinho. 5 raiz de 6, 5 vezes menos 1, menos 5. Tá aqui, ó, 5 raiz de 6 menos 5. Embaixo, quando eu aplicar o produto notável, fica o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Olha aqui, ó, produto notável. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Raiz de 6 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Corta esse quadrado com a raiz, aqui fica 6. Menos 1 ao quadrado dá menos 1, perceba que não tem parênteses aqui.
Então fica 6 menos 1 dá 5. E aí, o que é interessante vocês perceberem, pessoal? Ó, aqui, ó, opa, o numerador está multiplicando por 5 aqui e 5 aqui, e dividindo por 5. Eu posso cortar esse 5 com esse 5 com esse 5, vai ficar 1. É a mesma coisa que eu colocasse esse 5 em evidência aqui em cima. Fica 5 que multiplica a raiz de 6 menos 1. E aí eu corto esse 5 com esse 5, fica a raiz de 6 menos 1. Professor, se na prova eu tivesse parado aqui, ó, você ia descontar a nota minha? Eu não. Mas no vestibular a gente sempre tenta ver se a gente consegue simplificar a nossa fração o máximo possível. Nesse caso, colocaria o 5 em evidência e cortaria com esse 5 do denominador. Olha só, pessoal, razão e proporção. Razão é qualquer divisão, né, pessoal? A sobre B é uma razão. E eu posso usar esse símbolo A, dois pontos B. Vocês assistiram essa aula de razão e proporção, né, pessoal? Lembram dela, né? A proporção é quando eu tenho duas ou mais razões. Então, por exemplo, A está para B, assim como C está para D. Se eu for multiplicar em cruz, a gente vai ver que o próximo slide, a propriedade, a gente dá um nome para A, para D, para B e para C. A e D nós dizemos que são extremos, e o C, B e C nós dizemos que são meios. Ok? Se a gente for analisar, então, a propriedade que a gente mais usa é essa aqui, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos. A vezes D é igual a B vezes C. Onde é que a gente usa isso todo dia, fazendo continha praticamente, e a gente não se tocou? Em regra de 3, pessoal. Lembra só, ó, 3 está para 5, assim como 7 está para x. Eu quero saber quanto vale esse x. Aí multiplica em cruz, ficaria 3 vezes x, enfim. Eu faço essa multiplicação e a gente acaba calculando por regra de 3. A gente nem sabia que isso daí é uma proporção. Outra aplicação bastante que a gente tem é teorema de Tales. Não sei se vocês já viram isso com o Marcão, mas eu acredito que vocês devam ter visto isso em anos anteriores. Eu tenho 3 retas paralelas com 2 concorrentes. Então eu posso dizer que A está para B, assim como C está para D. Uma outra aplicação. O que vocês precisam saber de proporções? Essas 3 regras aqui são 3 propriedades. Fora aquela propriedade principal, que é o produto dos extremos igual ao produto dos meios, essas 3 propriedadezinhas aqui salvam a gente de fazer continhas. Ok? Olha só essa situação. Propriedade 1 diz o seguinte, ó, A está para B, assim como C está para D. O que eu posso fazer? Olhar para o primeiro termo e fazer assim, ó, A mais B está para B, assim como C mais D está para D. Olha só, a soma da primeira fração está para o seu denominador, assim como a soma da segunda fração está para o seu denominador. Confesso que nós não usamos muito essa daqui, pessoal, mas é uma verdade, ela funciona, essa proporção. Qual é que a gente mais usa? Indiscutivelmente, a P2. A P2 diz assim, ó, A está para B, assim como C está para D, assim como a soma dos seus numeradores está para a soma dos seus denominadores, que está aqui embaixo. Ok? A soma dos numeradores está para a soma dos denominadores. E tem uma terceira aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, que é quando usa o produto. Ela diz assim, ó, A está para B, assim como C está para D. Isso aqui, pessoal, esse sinal não significa assim como não. Isso aqui significa implica, pessoal. Então isso significa que isso aqui, essa primeira etapa, é igual à segunda. Isso aqui não é um sinal de igual, hein? Eu não posso fazer A está para B, assim como C está para D, igual a C sobre aqui é D, tá? BD. Não posso fazer isso, pessoal. Isso tudo aqui é igual a esse cara grandão aqui, ó. Então, se eu tiver que usar o produto, eu tenho que fazer esse cara grandão aqui, ó. Tem um errinho aqui, ó, é BD aqui, pessoal, tá? Na hora que eu digitei errado. Aqui é BD, tá bom? Eu só percebi hoje na aula de revisão. Mas ficaria assim, ó. Produto do numerador dividido pelo produto do denominador é igual a primeira fração elevado ao quadrado, assim como a segunda fração elevado ao quadrado. Cada um dos termos elevado ao quadrado. Vamos ver a aplicação que fica mais fácil. Olha esse exemplo aqui, pessoal. X está para 2, assim como Y está para 3. Sabendo que X mais Y é 50, quanto que dá X e Y? É botar na razãozinha, né? Ó, X está para 2, Y está para 3. Vou aplicar a propriedade da soma. Olha só, soma dos numeradores, soma dos denominadores.
x mais y, 2 mais 3 é 5. E ele disse que a soma dos numeradores é 50. Ó, x mais y é 50. Então ficaria 50 sobre 5, isso aqui dá 10. Esse 10, pessoal, nós costumamos chamar de constante de proporcionalidade. E é ele que, depois que a gente acha, resolve qualquer proporção. O que eu faço? Pego individualmente a primeira, x sobre 2 igual a 10 aqui, pego a segunda, y sobre 3 igual a 10 aqui. Multiplica em cruz, fica x vezes 1 igual a 2 vezes 10, ou seja, x igual a 20. Y vezes 1 igual a 3 vezes 10, ou seja, y igual a 30. Então, 99% das vezes a gente vai aplicar a propriedade soma dos numeradores dividido pela soma dos denominadores. Mudando um pouquinho a forma de fazer, perceba que agora ele traz para a gente a seguinte questão, ó, 3x e 2y. Eu tenho como montar essa equação? Tenho, pessoal. Olha só. Copiei a proporção que ele me deu, tá aqui. E aí eu não tenho x no numerador aqui que me interessa, eu tenho 3x. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a minha fração inteira, em cima e embaixo por 3. Olha aqui, ó, multipliquei por 3 em cima e embaixo. Então vai ficar 3x sobre 9. Por que 3x sobre 9? Porque se eu cancelar esse 3 aqui com esse 9 aqui, eu volto para a minha original. Então é a mesma coisa. Então ficou 3x sobre 9. E do outro lado, para eu chegar em 2y, eu multiplico por 2 o numerador e o denominador. Então vai ficar 2y, 2 vezes 4, 8. Agora eu cheguei nessa minha proporção aqui, ó. 3x está para 9, assim como 2y está para 8. Vou aplicar a propriedade, soma dos numeradores sobre soma dos denominadores. Fica 3x mais 2y, 9 mais 8, que eu vou ver que vai dar 17. 3x mais 2y, ele deu para mim que é 34. 34 sobre 17 é 2. Beleza, 2, pessoal, é a minha constante de proporcionalidade. Acabou o exercício, né? Eu pego essa minha constante e volto na minha razão aqui, ó. X está para 3 igual a 2, multiplicando em cruz, x vezes 1 igual a 2 vezes 3, x igual a 6. Pego a minha do y sobre 4 igual a 2, que é a minha constante de proporcionalidade, y vezes 1 igual a 2 vezes 4, que é 8. E aí nós vamos fazer agora uma de produto. Olha só que interessante, olha. X está para 2, assim como y está para 3. Ele diz que xy vale 96. Lembra que eu falei para vocês, ó, toda vez que eu tenho produto, eu tenho que pegar a nova regra. O que a nova regra diz? Eu calculo o quadrado da primeira fração, está aqui. Calculo o quadrado da segunda fração, está aqui. Esses quadrados é igual ao produto de cima sobre o produto de baixo. Então vai dar x ao quadrado sobre 4, y ao quadrado sobre 9. Ele disse para mim que o produto vale 96 e o produto deu 6. 2 vezes 3, 6. Olha aqui. Produto do numerador pelo produto do denominador. X vezes y, 2 vezes 3, que é 6. 96 sobre 6. Essa continha aqui dá 16. Achei minha constante de proporcionalidade. Volto a aplicar aqui então a minha continha. X ao quadrado sobre 4, y ao quadrado sobre 9, isso é igual a 16. É só fazer caso a caso agora, né, pessoal? X ao quadrado sobre 4 é igual a 16. Multiplicando em cruz, fica x ao quadrado vezes 1 é igual a 4 vezes 16. Está aqui. 4 vezes 16 é 64. Tira a raiz quadrada de 64 é 8. Olha o segundo caso do y aqui, ó. Y ao quadrado sobre 9 igual a 16. Fica y ao quadrado vezes 1. 9 vezes 16. 9 vezes 16 é 144. Tira a raiz de 144, dá 12. Então, o que eu chamo a atenção de vocês? Quando é produto, eu tenho que multiplicar montando essa minha equação de baixo aqui, pessoal. Eu elimino a minha de cima e transformo na minha fórmula de baixo. É o caso específico do produto. Aqui tem mais um exemplozinho, mas eu quero vir chamar a atenção de vocês aqui, ó. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. O que é isso, pessoal? Grandeza diretamente proporcional. Toda vez que eu aumento o meu valor de x, eu aumento proporcionalmente o meu valor de y. Por isso que é diretamente proporcional. Isso é representado através de fração. Então, se eu falei grandeza diretamente proporcional, opa, é fração. x1 está para y1, como x2, y2, igual a k. Isso é diretamente.
Deixa eu ir na teoria aqui da grandeza inversamente proporcional. É esse aqui, ó. O que é grandeza inversamente proporcional diz? Toda vez que eu aumento o meu x, o que vai acontecer com o meu y? Ele vai diminuir. Olha só, meu x, olha onde está meu y1, x1, y1. Aumentei o meu x2, olha o meu y2, diminuiu. Aumentei o meu x3, olha o meu y3, diminuiu mais ainda. Então a regra é grandeza inversamente proporcional, quando eu aumento um, o outro diminui. E para calcular isso, eu utilizo a fórmula do produto, ok? Eu utilizo a fórmula do produto. Voltando no exemplo, então. Olha só. Esse foi o exercício que nós fizemos lá. Eu não vou até o fim na continha, pessoal, mas só para vocês entenderem o que é grandeza, qual foi a grandeza que nós utilizamos aqui. Eu tenho um grupo de 4 sócios que cada um deu um valor inicial para poder montar a sociedade. 5, 2,5, 7,5, 10 mil. E aí eles tiveram um lucro de 40 mil reais. Ele pergunta, qual que é a maneira mais justa de distribuir esse lucro? É diretamente. Por que é diretamente? Para ser justo, quem entrou com mais dinheiro tem que receber mais lucro, não é isso? Se é uma grandeza diretamente proporcional, eu tenho que usar o quê? Formato de fração. Então eu tenho o lucro do A sobre quanto ele entrou, o lucro do B sobre quanto ele entrou, o lucro do C sobre quanto ele entrou, o lucro do D sobre quanto ele entrou. E eu sei que o lucro total é quanto? 40 mil. Ou seja, a soma de cada um dos lucros tem que dar 40 mil. Aí ficou fácil, né, pessoal? A gente sabe calcular isso daqui. Né? Usa propriedade, soma dos numeradores sobre soma dos denominadores, enfim. Acha a constante de proporcionalidade e volta para calcular o valor do A, do B, do C e do D. Esse aqui, eu não vou fazer as continhas em detalhes, porque está bem explicado na videoaula. Onde é que eu chamo a atenção de vocês? Descobrir se é uma grandeza diretamente proporcional e verificar, opa, diretamente proporcional eu uso divisão, ok? E o exemplo da inversamente proporcional, olha só. Eu tenho uma criança com 3 anos, 4 anos, 8 anos, 10 anos e 12 anos. E eu vou distribuir 107 figurinhas entre essas crianças. Mas ele diz o seguinte, o texto, ó. As crianças maiores não gostam tanto de figurinha. Opa, se a criança maior não gosta tanto de figurinha, quanto maior, menos figurinha vai ganhar. Quanto menor ela for, ou seja, quanto mais nova ela for, mais figurinhas ela vai ter. Grandeza inversamente proporcional. É só interpretar o texto, pessoal. Se é inversamente proporcional, o que eu tenho que fazer? Produto. O produto das minhas grandezas aqui acha a minha constante. Como eu sei que cada uma das minhas figurinhas, se eu somar o total delas tem 107, enfim, eu não vou nem entrar nos detalhes da continha, porque está na videoaula que está gravada para vocês assistiram, mas a ideia é sempre a gente pensar, estou numa grandeza diretamente ou inversamente proporcional? Diretamente, usa fração. Inversamente, usa produto. A regra de 3 simples, pessoal, vocês fazem ela, já como eu disse, já há muito tempo. Regra de 3 simples tem quantas grandezas? 2. Regra de 3 composta, 3 ou mais. Vamos, através do exemplo, ver se a gente entende como é que faz isso daqui. Olha só esse exemplo. Um automóvel gasta 3 horas para fazer um percurso a 80 km por hora. Quanto tempo levaria para fazer se essa velocidade fosse 50 km por hora? Primeira coisa, pessoal, quem são as grandezas? Velocidade e tempo. Pergunto para vocês, se eu andar 80 km por hora, eu levo 3 horas, o que acontece se eu diminuir a velocidade? Eu vou precisar de mais ou menos tempo? Mais. Uma questão lógica, né, pessoal? Se eu estou indo mais rápido e levo 3 horas, se eu diminuir a velocidade, eu vou precisar de mais tempo. Ou seja, as grandezas são inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, eu uso a regra do produto. Ou seja, a velocidade 1 vezes o tempo 1, velocidade 1 vezes o tempo 1 é igual a velocidade 2 vezes o tempo 2. Simples assim, pessoal. Substituindo os valores, então, 80, que é a velocidade 1, vezes o tempo 3, que é o tempo 1, é igual a velocidade 2, que é 50, vezes o tempo 2. Fica 240 dividido por 50, 4,8 horas. Super simples, pessoal. Onde é o segredo? De novo, verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais.
tem que prestar atenção no texto que dá para entender. Olha essa aqui de regrinha de 3 composta, que interessante. Cai demais. Os exercícios que eu pedi para vocês entregarem eram bem similares a alguns sobre esse aqui, ó. Olha que interessante. Um operário trabalhando 8 horas por dia, 12 dias, ganhou R$1.000. Quanto que ele teria recebido se ele trabalhasse 10 horas por dia durante 15 dias? Primeira coisa, pessoal, nós temos que identificar quem são as nossas grandezas. A minha grandeza é hora, dia e remuneração, ou dinheiro, tanto faz. Olha só, eu vou comparar então horas e dias agora. A gente sempre compara 2 a 2. Eu vou comparar hora com dias, depois eu vou comparar hora com remuneração. Deixa eu perguntar para vocês. Se eu trabalho 8 horas por dia durante 12 dias para fazer um determinado serviço, se eu aumentar o número de horas que eu trabalhar, o que vai acontecer com esse número de dias? Vai aumentar ou vai diminuir? Para fazer o mesmo serviço. Vai diminuir? Não é isso? Pensa só. Se eu trabalhando 8 horas por dia, por 2 dias, eu faço uma determinada atividade, se eu trabalhar mais horas por dia, para concluir a mesma atividade, eu vou precisar de menos dias. Opa, então entre essas duas, elas são o quê? Hora e dias. Hora e dias são inversamente proporcionais. Olha aqui, ó. Hora e dias, elas são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, eu uso o produto delas. Hora vezes dias. Beleza. Agora eu vou comparar hora com remuneração. Pessoal, se eu trabalho 8 horas por dia e ganho R$1.000, se eu trabalhar 20 horas por dia, vocês acham que eu vou ganhar mais ou menos? Mais. Não é verdade? São grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais horas eu trabalhar, mais eu vou ganhar. Então, olha só. Hora e remuneração são grandezas diretamente proporcional. Se é diretamente, eu uso fração. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar agora essas duas equações que eu montei. O que eu faço? Eu sempre pego a minha inversamente proporcional e ponho no numerador, e pego a diretamente proporcional e uso o denominador dela. Olha só, que é o R, e jogo aqui. Por quê? Porque aqui eu consigo juntar as duas, pessoal. Olha só. Aqui eu tenho a grandeza inversamente proporcional, e aqui, H sobre R, eu tenho a grandeza diretamente proporcional. Então, H vezes D dividido por R é a minha grandeza do total do meu exercício. Isso aqui é a minha constante. O que eu tenho que fazer então? Eu pego esse aqui que eu descobri, essa relação de grandezas, e vou aplicar para o momento anterior e para o momento posterior. Qual que é o momento anterior? H1, D1, R1. Qual que é o momento posterior? H2, D2, R2. Qual que é a hora inicial? 8, está aqui. Dias inicial, 12 está aqui. Remuneração inicial, 1.000 está aqui. É igual 10 horas por dia, que é a H2, vezes 15 dias, dividido pela remuneração 2, que é o que ele quer saber. Aí, pessoal, fazendo essa continha aqui, multiplicando em cruz, ó, 8 vezes 12 vezes R2, 1.000 vezes 10 vezes 15, fazendo essa multiplicação em cruz, eu chego que a remuneração agora é de 1.562,50. De novo, o que eu tenho que fazer? Analisar duas a duas, montar a minha equação de proporção, faço ela antes igual a ela depois. Perceba esse último exemplo aqui, para a gente terminar. Essa aqui eu vou ter 4 grandezas para serem analisadas, pessoal. Eu tenho equipamentos, eu tenho horas, eu tenho dias e tenho toneladas. Então ele diz assim, ó, antes eu tenho 4 equipamentos, 8 horas por dia, 5 dias e 4 toneladas. Aí ele vai querer saber o quê? Se ele mudar essa coisa, ou seja, para um segundo momento, qual é o número de dias necessário, então, para produzir 3 toneladas com 5 equipamentos, 6 horas por dia? Aqui, ó, a produção é de 3, 6 horas por dia, 5 equipamentos. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou comparar equipamento com cada uma das outras grandezas. Equipamento e hora, pessoal. O que acontece? Se eu aumentar o número de equipamentos, a quantidade de hora trabalhada, ela tem que ser maior ou menor? O que vocês acham? Menor. Menor.
Se eu tenho 4 equipamentos e levo 10 horas, se eu tiver 15 equipamentos, eu vou fazer em muito menos horas o mesmo serviço. Então, entre equipamentos e horas, a grandeza é inversamente proporcional. Tá aqui, é produto, ó. Equipamento vezes horas. Agora eu vou fazer equipamento vezes dias. Pessoal, se eu aumento o número de equipamentos, eu vou precisar de mais ou menos dias para produzir a mesma quantidade? Menos dias. Menos dias também. Ou seja, se eu aumento esse diminui. De novo, elas são inversamente proporcionais. Jogo dentro do produto também. Então fica equipamento e dias no mesmo produto. Fica equipamento vezes hora vezes dias. E agora eu vou analisar equipamento e produção. Pessoal, se eu tenho 5 equipamentos produzindo, 4 equipamentos produzindo 4 toneladas, se eu aumento o número de equipamentos, vai aumentar ou diminuir a produção? Vai aumentar. Quanto mais equipamentos, maior a minha produção. Eu estou analisando individualmente equipamento e produção. Se esse aqui aumentando, aumenta esse, elas são de que jeito? Diretamente proporcional. Se ela é diretamente proporcional, é uma sobre a outra. E aí, pessoal, eu monto a minha constante aqui, ó. A constante, então, é equipamento, vezes hora, vezes dias. Esses 3 são inversamente proporcionais, dividido pela equipamentos por produção, que é diretamente proporcional. Aí é só substituir, né, pessoal? 4 equipamentos, vezes 8 horas, vezes 5 dias, dividido por 4 toneladas, que é a produção. É igual 5 equipamentos, vezes 6 horas, o número de dias é o que ele quer saber, é dividido pela produção. Multiplicando em cruz aqui, fazendo a nossa continha, a gente vai achar que esse x meu aqui vale 4, ou seja, 4 dias. Então, para chamar atenção, nós temos 6 minutos só de aula. Onde que eu faço grandezas diretamente, inversamente proporcional? Diretamente, aumento um, aumenta o outro. Inversamente, aumenta um, diminui o outro. Quando eu estou em regra de 3 simples ou composta, regra de 3 simples, analiso, é diretamente ou inversamente, aplica direto. Se for regra de 3 composta, eu tenho que pegar de 2 em 2 as grandezas e comparar para poder montar a minha equação.